Este vídeo é baseado em fatos reais. Existe um lugar na Terra mais desconhecido do que a Lua, um abismo onde a luz não chega, onde a vida desafia a lógica. Você está prestes a mergulhar no ponto mais profundo do planeta. Prepare-se para a jornada até a Fossa das Marianas. Bem-vindo ao canal Histórias e Curiosidades. Aqui, cada vídeo é uma viagem além da superfície. Imagine um lugar tão profundo que a luz do sol jamais tocou. Um mundo submerso onde a escuridão é absoluta, o silêncio é eterno e a pressão é capaz de esmagar até o mais resistente dos metais. Esse lugar existe, aqui mesmo no nosso planeta, e guarda alguns dos maiores segredos da Terra. Estamos falando da Fossa das Marianas, um abismo colossal no fundo do Oceano Pacífico, onde os olhos humanos raramente chegaram, e onde a própria ciência encontra mais perguntas do que respostas. Localizada entre as Ilhas Marianas, essa fenda no leito oceânico atinge profundidades tão extremas que desafiam tudo o que conhecemos sobre a vida, a geologia e até mesmo os limites da exploração humana. Para muitos, o espaço sideral parece ser a fronteira final. Mas e se a verdadeira fronteira estiver logo abaixo de nós, sob quilômetros e quilômetros de água? O fundo do oceano representa 70% da superfície da Terra, e ainda assim, é o lugar mais desconhecido do planeta. E a Fossa das Marianas é o seu ponto mais inóspito, misterioso e fascinante. Ao longo deste vídeo, vamos descer camada por camada, explorando como essa fossa foi formada, quem ousou ir até lá, que formas de vida bizarras já foram encontradas, e quais mistérios ainda estão sendo estudados. Prepare-se para mergulhar comigo nesse verdadeiro abismo, e descobrir por que a Fossa das Marianas continua sendo um dos lugares mais incríveis e enigmáticos da Terra. Mas antes de mergulhar, já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito nosso conteúdo a alcançar mais curiosos como você, que amam aprender coisas que não se veem por aí. Pronto para ir além da luz? Então respire fundo e vamos descer. A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico Ocidental, a leste das Ilhas Marianas, próxima à Micronésia. Trata-se de uma depressão profunda no fundo do oceano, com mais de 2.500 quilômetros de extensão e cerca de 70 quilômetros de largura, uma cicatriz gigantesca que atravessa o solo oceânico como se tivesse sido talhada por uma força primordial. Mas o que realmente impressiona não é o seu comprimento, é a sua profundidade. O ponto mais profundo conhecido da Fossa das Marianas é chamado de Challenger Deep. Ele está a cerca de 10.984 metros abaixo da superfície do mar, embora algumas medições mais recentes sugiram que pode chegar a 11.034 metros. Para colocar isso em perspectiva, se colocássemos o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, dentro da fossa, ele ainda ficaria submerso por mais de 2 quilômetros. Estamos falando de um lugar tão extremo que, para explorá-lo, os cientistas precisam de equipamentos especiais capazes de suportar uma pressão equivalente a mais de 1.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Mas por que esse lugar é tão profundo? Isso se deve à movimentação das placas tectônicas da Terra. A Fossa das Marianas foi formada no ponto onde a placa do Pacífico está sendo empurrada para baixo da placa das Filipinas, um processo conhecido como subducção. Ao longo de milhões de anos, essa interação criou um rasgo profundo na crosta terrestre, formando uma das regiões mais enigmáticas e menos exploradas do planeta. Mesmo com toda essa grandiosidade, poucas pessoas no mundo sabem onde a Fossa das Marianas realmente fica. Diferente de outros marcos geográficos famosos, como o Grand Canyon ou o Monte Everest, ela está completamente oculta sob quilômetros de água e invisível aos nossos olhos. Sem placas turísticas, sem trilhas de acesso. Apenas um mapa, uma coordenada, e uma vastidão de azul. Agora que você sabe onde está e o que torna essa fossa tão especial, é hora de descer mais fundo. Literalmente, vamos descobrir quem já esteve lá e o que foi encontrado nesse abismo inacreditável. Para entendermos a origem da Fossa das Marianas, precisamos olhar para as forças que moldam o planeta por dentro. A Terra não é um bloco sólido, ela é composta por placas tectônicas, imensas porções da crosta terrestre que se movem lentamente sobre um manto de rocha derretida. É essa movimentação contínua, imperceptível a olho nu, que cria montanhas, provoca terremotos e, neste caso, formou o abismo mais profundo do mundo.
A fossa das Marianas é resultado de um processo chamado subducção. Imagine duas placas colidindo. A placa do Pacífico, que é maior e mais pesada, desliza lentamente por baixo da placa das Filipinas. Essa força gera uma curvatura na crosta oceânica, como se o chão do oceano estivesse sendo puxado para dentro da Terra. Com o passar de milhões de anos, esse processo formou uma depressão colossal, um vale abissal que se tornou a maior profundidade conhecida do planeta. Esse tipo de formação tectônica é comum em diversas partes do mundo, mas nenhuma subducção conhecida chegou a profundidades tão extremas quanto a que acontece aqui. É como se a Terra estivesse se abrindo lentamente, sugando o fundo do mar para o seu interior. E o mais curioso é que esse movimento ainda está acontecendo hoje imperceptível no dia a dia, mas contínuo, como uma respiração geológica. A cada centímetro que a placa do Pacífico afunda sob a placa das Filipinas, a fossa se aprofunda um pouco mais. Estamos falando de forças capazes de dobrar rochas como se fossem papel, gerar terremotos submarinos de altíssima magnitude, e até causar tsunamis devastadores. A região é tão ativa que os cientistas consideram a Fossa das Marianas uma das áreas sísmicas mais dinâmicas do mundo. Ao mesmo tempo em que assusta, esse fenômeno natural é também uma fonte de informações valiosas. Estudar a subducção nessa área nos ajuda a compreender melhor como a Terra se comporta, como se reciclam os materiais no manto terrestre e como surgem zonas vulcânicas em outras partes do globo. Quando olhamos para a Fossa das Marianas, não estamos apenas vendo uma rachadura no fundo do oceano. Estamos testemunhando um processo natural tão antigo quanto o próprio planeta. Um lembrete de que a Terra está viva, e que seus movimentos, mesmo invisíveis, moldam tudo ao nosso redor. Chegar ao fundo da Fossa das Marianas não é apenas um feito técnico, é uma prova de coragem e superação humana. Pouquíssimas pessoas conseguiram realizar essa jornada, e os equipamentos necessários para suportar tamanha pressão são incrivelmente complexos. A pressão no ponto mais profundo da fossa é de cerca de 1.100 atmosferas e isso significa que cada centímetro quadrado está sendo esmagado com mais de 1 tonelada de força. É o equivalente a empilhar cerca de 160 elefantes adultos sobre um único ponto. Qualquer erro, qualquer falha estrutural, e a embarcação seria esmagada como uma lata de refrigerante. A primeira vez que o ser humano chegou até o fundo desse abismo foi em 23 de janeiro de 1960, com a expedição da Marinha dos Estados Unidos em parceria com o cientista suíço Jacques Piccard e o tenente norte-americano Don Walsh. Eles estavam a bordo do batiscafo Trieste, uma cápsula submersível experimental feita com aço reforçado, equipada com janelas minúsculas e tanques de gasolina para controle de flutuabilidade. Após um mergulho que durou quase 5 horas de descida, eles chegaram ao fundo da fossa, onde permaneceram por apenas 20 minutos. O que viram ali? Nada além de lodo, escuridão e uma estranha calma. Relataram ter avistado um peixe plano, semelhante a um linguado, o que surpreendeu a comunidade científica da época pois se achava impossível a vida existir sob tanta pressão. Após essa missão pioneira, o fundo da Fossa das Marianas permaneceu inexplorado por mais de 50 anos. Foi só em 2012 que uma nova viagem ousada foi feita desta vez, por alguém inesperado, o diretor de cinema James Cameron, conhecido por filmes como Titanic e Avatar. Cameron financiou pessoalmente sua própria expedição e desceu sozinho até o Challenger Deep, a bordo do Deep Sea Challenger, um submersível vertical projetado exclusivamente para aquela missão. A viagem de James Cameron foi mais do que uma façanha midiática. Ele permaneceu por cerca de 3 horas no fundo da fossa, coletou amostras de solo e filmagens em alta definição, que até hoje são utilizadas em estudos científicos sobre a região. Foi a primeira missão solo de sucesso até o ponto mais profundo da Terra. Desde então, outros poucos exploradores, inclusive missões comerciais, têm tentado repetir o feito. Mas, ainda hoje, menos pessoas desceram até o fundo da Fossa das Marianas do que pisaram na Lua. Esse dado por si só já diz muito sobre o grau de dificuldade, isolamento e risco envolvidos. A pergunta que fica é: o que mais pode estar esperando por nós lá embaixo? Ainda estamos apenas arranhando a superfície ou melhor, as profundezas do que existe nesse mundo escondido sob toneladas de água e silêncio absoluto. Quando pensamos no fundo do mar, imaginamos um lugar escuro, frio e inóspito.
Mas a verdade é ainda mais surpreendente. Mesmo nas condições mais extremas da Fossa das Marianas, existe vida. E não qualquer tipo de vida, estamos falando de criaturas que desafiam tudo o que sabemos sobre biologia. No ponto mais profundo do oceano, não existe luz solar. A temperatura beira os 2 graus Celsius, e a pressão é tão intensa que destruiria imediatamente a maioria dos organismos vivos. E, ainda assim, formas de vida altamente adaptadas vivem ali, em silêncio absoluto, escondidas da humanidade por eras inteiras. Um dos primeiros indícios dessa vida extrema surgiu em 1960, na descida do Trieste, quando os exploradores relataram ver um peixe plano, semelhante a um linguado. Embora esse relato seja contestado hoje, foi o ponto de partida para diversas expedições futuras. Em 2012, James Cameron confirmou a existência de micro-organismos e bactérias extremófilas vivendo no fundo da fossa. Seres vivos que se alimentam não da luz do sol, mas de compostos químicos liberados por fontes hidrotermais e da decomposição de matéria orgânica que desce da superfície como neve marinha. Esses organismos sobrevivem graças à quimiossíntese, um processo semelhante à fotossíntese, mas que utiliza substâncias químicas ao invés da luz para produzir energia. É um mundo onde a vida se sustenta em condições consideradas, até pouco tempo, impossíveis. A simples existência desses seres faz os cientistas repensarem os limites da biologia e até mesmo a possibilidade de vida em outros planetas com ambientes extremos. Além desses micro-organismos, também já foram registradas criaturas como anfípodes translúcidos, crustáceos minúsculos com aparência quase alienígena, e vermes que vivem em tubos de sílica em torno de fendas térmicas. Existem também os peixes conhecidos como snailfish, que vivem a mais de 8.000 metros de profundidade e possuem corpos gelatinosos, sem estrutura óssea rígida, para resistir à pressão esmagadora. Muitas dessas criaturas são bioluminescentes, ou seja, produzem sua própria luz. Essa adaptação ajuda a se comunicar, atrair presas ou confundir predadores. Mas o mais impressionante é que grande parte da vida na Fossa das Marianas ainda nem foi descoberta. Estima-se que menos de 5% da fauna dessa região foi devidamente catalogada. Cada mergulho revela novos enigmas, formas, cores, texturas e comportamentos nunca antes vistos. E, talvez, entre essas criaturas desconhecidas, estejam as chaves para curar doenças, compreender a origem da vida ou até encontrar pistas sobre a existência de seres vivos em oceanos extraterrestres, como os de Europa, Lua de Júpiter, ou Encelado, Lua de Saturno. No escuro absoluto da fossa, a vida resiste estranha, silenciosa e absolutamente fascinante. Se há algo que torna a Fossa das Marianas verdadeiramente assustadora além de sua escuridão e profundidade, é a pressão. No ponto mais profundo da fossa, o Challenger Deep, a pressão ultrapassa 1.100 vezes a pressão atmosférica que sentimos aqui na superfície da Terra. Isso significa que, em cada centímetro quadrado, atua uma força equivalente a mais de 1 tonelada. Um ser humano exposto ali sem proteção seria esmagado em milissegundos. Para efeito de comparação, é como se você estivesse debaixo de uma torre com 160 elefantes empilhados. Nada do que usamos na superfície resistiria àquela força, nem aviões, nem submarinos comuns, nem mesmo os materiais usados em arranha-céus. Por isso, os poucos submersíveis que conseguiram chegar até o fundo da fossa foram construídos com materiais altamente resistentes e estruturas esféricas capazes de distribuir essa pressão por igual. Mas a pressão não é o único desafio. A temperatura no fundo da fossa beira os 2 graus Celsius próximo do congelamento da água do mar. Além disso, há ausência total de luz solar. Não existe luz natural a partir de cerca de 1.000 metros de profundidade. O que temos ali é uma escuridão densa, absoluta e eterna. Uma escuridão onde a única luz existente é produzida por alguns organismos que desenvolveram bioluminescência para sobreviver. E não se trata apenas de um ambiente inóspito para os seres humanos. Até mesmo equipamentos eletrônicos e robóticos enfrentam dificuldades ali embaixo. Os cabos se tornam frágeis, baterias se esgotam rapidamente por causa do frio extremo, e qualquer falha pode ser fatal. Um pequeno vazamento em um submersível, por menor que seja, pode ser catastrófico em um ambiente onde a pressão externa está tentando colapsar tudo a todo instante.
Apesar disso, a natureza deu um jeito. Alguns seres vivos evoluíram para resistir a essas condições. Seus corpos são moles, gelatinosos, sem ossos rígidos que possam ser esmagados. Eles não possuem olhos afinal, não há nada a enxergar e muitas vezes não têm pulmões, corações ou estruturas típicas de animais da superfície. São criaturas que se adaptaram ao extremo, e mostram o quão flexível e impressionante pode ser a vida. Estudar esses ambientes nos ajuda a compreender até onde a vida pode ir. Também nos mostra os limites dos nossos próprios conhecimentos. A Fossa das Marianas é um lembrete permanente de que o planeta que habitamos ainda guarda regiões onde o desconhecido reina absoluto, e onde as leis da sobrevivência foram completamente reescritas. Por isso, cada descida até essas profundezas é mais do que uma aventura, é uma batalha contra a própria física. Uma corrida silenciosa entre a tecnologia humana e as forças primordiais da Terra. Mas, o que a ciência descobriu até agora? Apesar das imensas dificuldades técnicas, das limitações de acesso e dos perigos envolvidos, a ciência tem avançado, e muito, no estudo da Fossa das Marianas. A cada mergulho, novas descobertas vêm à tona. E o que se sabe até agora é tão fascinante quanto assustador. A primeira grande constatação é que a Fossa das Marianas é uma cápsula do tempo geológico e biológico da Terra. Muitos dos organismos encontrados em suas profundezas apresentam características tão primitivas que levantam hipóteses sobre a origem da vida. Ali, onde não há luz, onde a pressão é quase insuportável, onde a temperatura beira o congelamento, a vida não apenas sobrevive, ela prospera em formas completamente únicas. Cientistas descobriram bactérias extremófilas que se alimentam de metano e enxofre ao redor de chaminés hidrotermais. Esses micro-organismos podem ser semelhantes aos primeiros seres vivos da Terra, e talvez aos que poderíamos encontrar em ambientes hostis de outros planetas, como nos oceanos congelados das luas de Júpiter e Saturno. Outra descoberta impressionante foi a presença de plásticos no fundo da fossa. Sim, até lá os resíduos humanos chegaram. Um pedaço de saco plástico foi encontrado a mais de 10.000 metros de profundidade, o que chocou a comunidade científica. Essa descoberta serviu como um alerta global sobre o alcance da poluição marinha e a urgência da preservação ambiental. A ciência também observou que muitos dos organismos que vivem lá possuem enzimas únicas, com potencial para revolucionar áreas como a medicina, a engenharia de materiais e a biotecnologia. Imagine enzimas que funcionam em pressões e temperaturas extremas. Elas poderiam ser usadas em processos industriais ou na criação de medicamentos resistentes a ambientes agressivos. Além disso, sensores submarinos instalados por universidades e agências de pesquisa têm ajudado a monitorar a atividade sísmica da região, que é intensa por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico. Isso ajuda a prever terremotos, entender o comportamento das placas tectônicas e proteger populações costeiras em caso de tsunamis. Mas talvez o mais importante seja o seguinte: a Fossa das Marianas ainda é, em sua maioria, um mistério. Estima-se que mais de 80% da sua extensão continua inexplorada. Em termos de conhecimento, sabemos mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos. Por isso, cada nova expedição científica, cada centímetro mapeado, cada organismo identificado, representa um avanço gigantesco no entendimento da vida e da Terra como um todo. Estamos apenas no começo daquilo que pode ser a maior fronteira da exploração moderna. As teorias e os mistérios não resolvidos. Mesmo com toda a tecnologia e o conhecimento acumulado ao longo de décadas, a Fossa das Marianas continua envolta em mistério. E onde a ciência ainda não alcançou, surgem teorias, especulações e, claro, perguntas sem resposta. Um dos elementos mais intrigantes são os sons inexplicáveis captados nas profundezas da fossa. Um dos mais famosos foi o som batizado de The Bloop, detectado por hidrofones da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica do EUA, nos anos 1990. Era um som poderoso, de frequência ultra baixa, vindo das profundezas do Pacífico. Por muito tempo, acreditou-se que poderia ter sido gerado por uma criatura marinha gigantesca, algo ainda desconhecido pela ciência. Mais tarde, especulou-se que poderia ter sido o som de geleiras se rompendo no fundo do oceano.
Mas até hoje, nenhuma explicação definitiva foi aceita por todos. Outra teoria intrigante envolve a possibilidade de que a Fossa das Marianas esconda formas de vida pré-históricas, criaturas que jamais vieram à superfície, evoluindo isoladamente por milhões de anos. O isolamento extremo, a pressão esmagadora e a ausência de luz criariam o cenário perfeito para o desenvolvimento de espécies únicas, talvez até perigosas. E se considerarmos que algumas criaturas abissais descobertas até hoje parecem saídas de um filme de ficção científica, não é difícil imaginar que há algo ainda mais estranho lá embaixo. Também há registros de anomalias magnéticas na região da fossa. Alguns submarinos já relataram falhas nos sistemas de navegação ao passar próximos a determinados pontos, como se o magnetismo da Terra estivesse distorcido. Isso levanta hipóteses, desde causas geológicas até possibilidades mais ousadas, como a existência de formações metálicas anômalas ou interferência de fontes que ainda não compreendemos. E como se não bastasse, há ainda quem acredite que a Fossa das Marianas poderia esconder algo muito mais surpreendente: uma entrada natural para um mundo subterrâneo, uma teoria antiga, baseada em lendas sobre civilizações que viveriam no interior da Terra. Claro, não há nenhuma evidência científica disso, mas o mistério e a profundidade dessa fenda alimentam a imaginação popular até hoje. Filmes, séries e livros já exploraram a ideia de que monstros colossais, como os da franquia Godzilla, poderiam habitar as profundezas da fossa, adormecidos em silêncio. Embora seja pura ficção, a realidade não deixa de ser impressionante. Porque o que sabemos é uma fração, e o que não sabemos pode ser ainda mais impactante. O que existe lá embaixo, em suas regiões mais profundas e nunca exploradas? Quais segredos estão escondidos sob a lama e a rocha a mais de 11.000 metros de profundidade? A ciência segue tentando descobrir. Mas por enquanto, a Fossa das Marianas continua sendo um dos últimos grandes mistérios da Terra. A importância da fossa para o planeta. Quando pensamos na Fossa das Marianas, é comum associá-la ao mistério, à escuridão, ao medo do desconhecido. Mas o que muitos não imaginam é que esse abismo submarino tem um papel essencial no funcionamento e no equilíbrio do planeta Terra. A fossa faz parte de um sistema geológico extremamente complexo, onde ocorre um processo chamado subducção. Esse movimento, no qual uma placa tectônica mergulha sob outra, é responsável por reciclar a crosta terrestre, um ciclo fundamental para a dinâmica do planeta. Ao afundar lentamente na fenda, a placa do Pacífico carrega consigo sedimentos, minerais, água e até micro-organismos, levando-os de volta ao manto terrestre. Esse processo ajuda a manter a estabilidade geológica da Terra e influencia diretamente a formação de montanhas, vulcões e terremotos em outras partes do mundo. Além disso, as fossas oceânicas como a das Marianas funcionam como sorvedouros do carbono. Cientistas descobriram que materiais orgânicos que afundam no oceano profundo podem ficar presos nas camadas da fossa por milhares, ou até milhões, de anos. Isso significa que esse local pode ter um impacto significativo na regulação do clima global, armazenando carbono e ajudando a reduzir o efeito estufa. Uma espécie de sistema natural de compensação climática, escondido no fundo do oceano. A fossa também abriga ecossistemas únicos. Os organismos que ali vivem nos ajudam a entender como a vida pode prosperar em condições extremas. Eles desafiam nossos conceitos sobre evolução, metabolismo e sobrevivência. Cada espécie descoberta é uma janela para novas possibilidades na medicina, na biotecnologia e na ciência dos materiais. Pesquisadores já encontraram, por exemplo, enzimas capazes de funcionar em altíssima pressão, algo que poderia revolucionar processos industriais. Outras substâncias identificadas em bactérias profundas têm propriedades antibióticas naturais que podem ser utilizadas no combate a superbactérias na superfície. E isso é só o começo. Há ainda um componente educativo e filosófico. A Fossa das Marianas nos lembra de como a Terra é viva, dinâmica e surpreendente. Ela mostra que mesmo em um planeta explorado por satélites e sondas, ainda existem regiões quase totalmente desconhecidas. Locais que nos desafiam a continuar perguntando, explorando, buscando. Preservar esse tipo de ambiente é essencial.
Com o avanço da mineração submarina e da poluição dos oceanos, existe o risco real de danificar ecossistemas profundos que nem sequer foram estudados ainda. É como rasgar um livro antes de saber o que está escrito. Por tudo isso, a Fossa das Marianas é muito mais do que um ponto no mapa. Ela é um arquivo vivo do passado geológico da Terra, um laboratório natural do presente, e talvez até um guia para o nosso futuro. Depois de tudo o que exploramos até aqui, você pode estar se perguntando: o que mais pode haver de curioso sobre a Fossa das Marianas? A resposta é: muito. Este abismo colossal é um repositório infinito de fatos impressionantes, e quanto mais aprendemos sobre ele, mais ele nos surpreende. Para começar, o ponto mais profundo da fossa se chama Challenger Deep, e fica a cerca de 10.984 metros abaixo da superfície. No entanto, medições mais recentes sugerem que ele pode ser ainda mais fundo. Em comparação, o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, possui 8.848 metros. Se colocássemos o Everest inteiro dentro da Fossa das Marianas, ele ainda ficaria submerso por mais de 2 quilômetros. Outra curiosidade: você sabia que a pressão nesse ponto é tão absurda que seria como ter um peso equivalente a 50 aviões Boeing 747 empilhados sobre seu corpo? Qualquer equipamento mal projetado seria esmagado como papel alumínio. É por isso que os submersíveis que descem até lá são construídos em formatos esféricos, a única geometria capaz de suportar essa pressão uniformemente. E mesmo em um ambiente tão extremo, a vida encontra uma maneira. Em 2014, por exemplo, cientistas encontraram micro-organismos vivos a mais de 10.000 metros de profundidade. Essas bactérias estão adaptadas a viver em condições de pressão e temperatura extremas, alimentando-se de compostos como amônia e metano. Elas representam um verdadeiro milagre biológico, e podem ser a chave para entender a origem da vida em ambientes inóspitos. Mas nem tudo são boas notícias. Em 2018, uma amostra de sedimento coletada no fundo da fossa revelou a presença de microplásticos. Isso significa que até o ponto mais remoto do planeta foi afetado pela ação humana. Foi encontrado, inclusive, um saco plástico intacto no Challenger Deep. Um lembrete chocante de que o impacto ambiental não tem limites geográficos. A Fossa das Marianas também é um dos locais mais silenciosos da Terra. Abaixo de 10.000 metros, o som é absorvido pela água e pelo próprio sedimento. Ali, não há ondas, não há luz, e quase não há movimento. É um silêncio absoluto, interrompido apenas por eventuais estalos geológicos ou pela vibração de alguma criatura que passa despercebida por sensores humanos. E por falar em sensores, você sabia que a pressão do fundo da fossa é tanta que pode alterar a forma como o som se propaga? Alguns sons, ao serem emitidos, se deformam, criando efeitos parecidos com distorções de rádio. Esse fenômeno ainda está sendo estudado por engenheiros acústicos e físicos. Há também curiosidades sobre a exploração humana. Até hoje, menos de 30 pessoas foram ao fundo da Fossa das Marianas. Para você ter uma ideia, mais de 600 pessoas já foram ao espaço. Isso torna esse abismo mais inexplorado que a órbita terrestre. E o mais curioso de tudo: estamos apenas começando. A cada descida, a cada expedição, a Fossa das Marianas se revela um pouco mais. Mas mesmo com tudo o que já descobrimos, ela ainda guarda segredos demais para uma única geração. A Fossa das Marianas é mais do que uma depressão no fundo do mar. Ela é uma metáfora viva do quanto ainda desconhecemos sobre o nosso próprio planeta. Enquanto exploramos o espaço com sondas, telescópios e robôs, há um universo inteiro escondido debaixo d'água, intocado, silencioso, profundo. Essa fenda submarina nos mostra que a Terra não é apenas o mundo visível ao nosso redor. Existe um segundo planeta oculto sob os oceanos. Um mundo onde as regras são outras, onde a luz não chega, onde o tempo parece parar. E o mais fascinante é que, apesar das dificuldades, a vida encontrou um caminho para existir ali. Em tempos onde tudo parece já ter sido descoberto, onde tudo está no Google, nas redes sociais, em tempo real, a Fossa das Marianas permanece como um mistério genuíno. Um lembrete de que a natureza ainda guarda segredos. Que há histórias que só serão reveladas quando tivermos coragem, tecnologia e humildade para buscá-las.
Quem sabe, daqui a algumas décadas, saberemos mais sobre essas profundezas. Quem sabe novas espécies serão reveladas, novos minerais serão estudados, e tecnologias inspiradas nesses ambientes extremos revolucionarão a forma como vivemos. Mas, por enquanto, tudo o que podemos fazer é admirar, respeitar e proteger esse monumento natural que continua ali, silencioso, esperando. E agora, eu te pergunto: você teria coragem de descer até lá? Coloque sua resposta nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se esse conteúdo te impactou, te ensinou algo novo ou simplesmente te fez refletir, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente traz curiosidades, ciência e histórias reais de lugares que desafiam tudo o que conhecemos. E lembre-se, mesmo em um mundo onde parece que tudo já foi dito, ainda existem profundezas que esperam por nós. Muito obrigado por assistir. Até a próxima jornada. A próxima grande descoberta da humanidade talvez não venha do espaço. Talvez não esteja em outro planeta, nem em outra galáxia. Talvez ela esteja escondida bem aqui, no fundo de um oceano, no silêncio da escuridão, em uma fenda esquecida, onde a vida resiste e espera. A Fossa das Marianas pode esconder mais do que ciência. Ela pode esconder a origem da vida, a chave para o futuro, ou até o que ainda nem conseguimos imaginar. Enquanto houver profundezas não exploradas, ainda haverá mistérios. E enquanto houver mistérios, a curiosidade será nossa bússola. Obrigado por mergulhar conosco.